Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma noite, para uma live, mais uma semana, para a glória de Deus Pai, fazendo a vontade do Espírito Santo, clamando a Deus Todo-Poderoso para nos ajudar, nos guiar, nos transformar, nos libertar e fazer a sua obra nos nossos corações, nos libertar de dentro para fora e fazer tudo e precisa ser feito, nos curar dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas mentiras, de tudo não provém de Deus. Hoje é dia de paz, hoje é dia de ministração, hoje é dia de Deus falar com a gente através das Escrituras Sagradas. O tema dessa noite é abandono. Ele nunca foi abandonado, ele nunca foi rejeitado, ele nunca foi excluído, ele nunca teve um momento de deserto, um momento de rejeição, um momento e não sei o que você passou, mas, por exemplo, foi abandonado por um esposo, no caso da esposa, o esposo foi abandonado por uma esposa, né? A mãe foi abandonada por um filho, o filho foi abandonado por um pai, o filho ou a filha foi abandonado por uma mãe, né? Um casal de irmão ou de irmãs, né? Foi abandonado pelos pais. Ou em outros motivos, em outros momentos, em outra situação, circunstância, como muitas pessoas já viveram, foi deixado para trás pelos pais e se criaram pelos pais adotivos, né? Quem nunca sofreu abandono nessa terra? Eu acho que cada pessoa tem uma história. Tem muitas pessoas que são superdotadas, são muito apreciadas, tem muita sorte. Deus cuida de um modo diferente. Nunca foi abandonado por pai, nunca foi abandonado por mãe. Sempre tem uma pessoa para ajudar, para alentar, para sustentar na mão, para levantar onde está caído. Mas isso aí não é para todo mundo. Uma grande maioria da sociedade, do ser humano, das pessoas que moram nessa terra, foram abandonados ou foram rejeitados, excluídos, escanteados, de alguma forma, de alguma maneira. Nós vamos ver nessa noite, o tema é abandono. O que Deus fala a respeito do abandono na Bíblia Sagrada é a única fonte inesgotável a gente tem para consultar, para estudar, para falar, é a Bíblia Sagrada. O que seria do ser humano, no modo geral, sem a palavra de Deus? O que seria da gente sem a palavra de Deus para nos sustentar, para nos alentar, para nos confortar, para nos confrontar, para nos direcionar, para nos libertar, né? Para nos sarar. Então, nessa noite eu vou falar sobre abandono. Vamos ver, mediante as Escrituras Sagradas, o que Deus fala nessa noite sobre abandono. Primeira palavra que Deus me deu está escrito no livro dos Salmos. Na Bíblia Sagrada existem 150 salmos. A maioria deles foi escrito pelo rei Davi. Desse salmo aí, no caso, esse aqui foi o rei Davi e escreveu pela inspiração do Espírito Santo de Deus. E Deus fala sobre o abandono para eu e você nessa noite. Deus fala em Salmo 34:18. Deus fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Por que Deus fala que está perto dos quebrantados? Meu irmão, uma pessoa quebrantada é uma pessoa que tem temor de Deus. Um coração quebrantado é uma pessoa que tem respeito à palavra de Deus. Um coração quebrantado é uma pessoa que sabe que Deus é Deus. Deus é amor? É. Deus é misericórdia? É. Mas Deus também é justiça. E o Deus de justiça, quando pesa a mão, somos ser humano, é muito difícil, porque ninguém pode aplacar a ira de Deus. Deus pode defender, Deus pode te proteger, Deus pode defender das astutas ciladas do inimigo, do nosso inimigo, das nossas almas, chamado diabo, Satanás, demônio. Mas quem pode fazer esse rapaz na mão de Deus? Ninguém. Mas Deus deixa bem claro nesse versículo de Salmo 34:7, e a mão do Senhor está perto dos quebrantados. Quebrantado, no sentido figurado, generalizado, é uma pessoa quebrantada. Uma pessoa que obedece a Deus.
uma pessoa e sente Deus, uma pessoa e respeita Deus, uma pessoa e obedece a palavra de Deus, uma pessoa sensível à voz de Deus, uma pessoa obediente a Deus. Isso é uma pessoa quebrantada. A melhor glória no ser humano é ele viver na presença do Espírito Santo, na presença da verdade, com o coração quebrantado. E onde você está quebrantado, você escuta a voz do Espírito Santo facilmente. Quando você está quebrantado, seu coração está como uma flor aberta para o beija-flor vir e suar o mel. Quando você está quebrantado, Deus tira de você o melhor de você, né? E esse melhor ele tira para transbordar nas pessoas. E onde você está quebrantado, o que não provém dele, no seu coração, na sua mente, no seu consciente, no subconsciente, Deus remove. Deus passa uma borracha e remove, tira. Deus só pode fazer uma remoção de libertação das coisas que não provém de Deus, e sim que provém do mal do ser humano e provém da terra, se realmente você tiver o coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração humilde, é um coração aberto para as boas novas do Evangelho, é um coração aberto para receber a maravilhosa, as pérolas e a palavra de Deus e a ministração da Bíblia Sagrada. Isso é um coração quebrantado e tem temor de Deus. Isso e ele fala, ele está perto dos corações quebrantados e salva os de espírito abatido. Qual é o tipo de ser humano que está o espírito abatido? Eu vou falar para você. Aquela pessoa que, por exemplo, sofre de depressão, sofre de síndrome do pânico, sofre de sentimento de rejeição, ele acha que ninguém gosta dele. Aquela pessoa oprimida pelo o inimigo das nossas almas é Satanás, oprimida pelo o ser humano. Esse está coração abatido, espírito abatido. Porque vamos ser realistas, meus irmãos, em nunca ficou o coração abatido. Coração abatido é onde você está angustiado, onde está acontecendo várias coisas na sua vida e você não pode resolver. Sai fora da sua alçada, sai fora do seu entendimento, sai fora dos seus braços, sai fora das suas vontades, do que você pode fazer. Então, quando você está com o coração abatido, você está oprimido, você está angustiado. Então Deus fala, e ele vai lá e salva ele. E do mesmo jeito está perto dos quebrantados de coração. Existe o ser humano quebrantado de coração e está pronto para receber a ministração do Evangelho, e está pronto para obedecer a palavra de Deus, e está sensível para entender a voz do Espírito Santo. E existe o espírito abatido, e esse espírito está oprimido, opressão. Às vezes opressão porque foi abandonado pelo ser humano. A opressão está oprimido porque tem conta para pagar e não tem dinheiro. Oprimido porque está desempregado. Oprimido porque tem uma esposa e é uma mulher rixosa, né? Oprimido porque a esposa tem um marido, é um alcoólatra. Tem um marido é adúltero. Tem um marido e desonra ela na sociedade, né? O filho está oprimido porque não tem um pai, né? Tem uma mãe e não honra ele e possivelmente o abandonou. Isso é um coração oprimido, né? Várias situações você pode estar coração oprimido, um espírito abatido. E Deus fala, deixa comigo, porque o coração, o espírito abatido, eu salvo ele. Deus salva, porque Deus está com o coração oprimido. Deus não rejeita nem abandona quando você está com o coração oprimido, quando você está com o coração abatido, num antes anteado. Do mesmo jeito, a pessoa que é quebrantada de coração está perto do Senhor. O quebrantado de coração, ele absorve e escuta a voz do Espírito Santo com mais fluir, com mais facilidade, né? Com mais clareza. Do mesmo jeito que o espírito abatido, Deus salva ele. Salva de quê? Cura a alma dele. Tira ele do coração abatido. Tira o medo, né? Tira o desespero. Tira a dúvida. Tira a angústia. Tira tudo no provém dele. Amém, meus irmãos? Isso é o que Deus fala. Então, Deus fala mediante essa live. E o tema é abandono. Deus fala e está perto dos quebrantados de coração. E salva os abatidos.
Ou seja, Deus não abandona ninguém. Deus sempre está perto de todos e o busca, de todos está oprimido, de todos e o mundo rejeita, de todas as pessoas rejeitam. Deus está ali, porque Ele é amor. Amém, meus irmãos? Ele continua falando no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 a 8. Deus fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ou seja, Deus está dizendo para nós não ser covarde, nós ser corajoso. Por que nós temos que ser corajosos? E nós não podemos ter medo, nem pode se apavorar por causa de nada que acontece, por causa de nossos inimigos, tanto o inimigo invisível das nossas almas, é Satanás, como os inimigos, os seres humanos que não gostam da gente. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, está com a gente e vai com nós em todas as lutas. Ele nunca deixará nós. Ele está deixando muito claro em Deuteronômio 31, versículo 6, né? E ele reafirma a parte C do versículo dizendo: e nunca os abandonará. Deus nunca abandonará eu e você. Sua mãe pode lhe abandonar, mas Deus não vai lhe abandonar. Seu pai pode lhe abandonar, sua mãe pode lhe abandonar, Deus não lhe abandona. Mãe, seu filho pode lhe abandonar, pai, seu filho pode abandonar, Deus não vai lhe abandonar. Sua esposa pode abandonar, mas Deus não lhe abandona. Seu esposo pode lhe abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Então põe na sua cabeça, deixe Deus entrar na sua mente, fazer uma metanoia, tirar tudo que não provém dele, tudo que provém da terra. Deixa Deus limpar e pôr essa palavra. E Deus é que você seja corajoso, não tenha medo, não se apavore, nem se desespere por nada, pois o seu Deus está com você, está comigo. Ele nunca os deixará e nunca te abandonará. É o que Deus está falando. Por que é que você vai ter esse sentimento de abandono, vai se achar abandonado? De jeito nenhum. Se Deus nunca te abandona, por que você se acha abandonado? Porque você não crê nesse Deus. Porque se você crê nesse Deus, nunca você vai se achar abandonado. Porque Ele deixa muito claro na Bíblia Sagrada, a palavra genuína e santa: Ele nunca te abandonará e nunca te deixará. Ele continuou falando no versículo 7 de Deuteronômio: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o povo de Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra e o Senhor jurou a seus antepassados e lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Nesse segundo versículo de Deuteronômio, meus irmãos, tem vários ensinamentos, várias parábolas para você entender e absorver para a sua vida. Primeiro, ele falou para Moisés era um líder. Ele convocou o sublíder e se chamava Josué. E Moisés falou para Josué: vá na presença de todo Israel. Ou seja, existia um povo, o povo de Israel, existia um líder. Só que onde existe um líder, existe um sublíder. Quando o líder não está, ele fala pelo líder. E no caso era Josué. E Moisés passou a palavra para Josué e falou: convocou Josué e disse: vai lá na presença de todo Israel e fala para esse povo: seja forte e corajosos. Porque assim, meu irmão, não tem como o líder ser corajoso, ser forte, se for para uma batalha e esse povo não for com ele. O primeiro a ser forte e corajoso, com certeza, tem que ser o líder, sem sombra de dúvida. Eu nunca vi um líder fraco e medroso ser líder. Ele termina entregando o carro. E todo líder tem que ser forte e corajoso, principalmente diante de Deus. Então Moisés falou para Josué e falou: vai lá no povo de Israel e fala: seja forte e corajoso. Aí, continuando o versículo 7 de Deuteronômio 31, ele continuou falando: pois você irá com este povo. Isso Moisés falando para Josué: pois você irá com este povo para a terra, e o Senhor jurou aos seus antepassados e lhes daria. Em um antepassado meu e seu. Está falando do nosso pai, do nosso avô e do nosso bisavô.
Ou seja, o meu bisavô não conquistou nessa terra, o meu avô não conquistou nessa terra, o meu pai não conquistou nessa terra, mas minha mãe, ele vai dar para mim. Aí você pode me perguntar, o que eu faço para receber e para conquistar o meu bisavô, meu avô e meu pai não conquistou? É simples, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, andando em sabedoria em Deus e praticando os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o manual do ser humano. Se você pratica a palavra de Deus, se você ensina a palavra de Deus para as pessoas e pratica, você não vai sofrer. Porque o maior interessado a você não sofrer enquanto está nessa terra é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então ele deixou a palavra dele, a palavra de sabedoria, para nós obedecer e ser feliz, e ser corajoso, e conquistar. Ele deixou para nós, porque está tudo pronto. É só nós acessar, é só nós crer. Ele continuou falando, e irá esse povo para a terra, e o Senhor jurou aos seus antepassados, e lhes daria. E você, outro ensinamento, e você a repartirá entre eles como herança. Meu irmão, tudo que chega na tua mão, tudo que Deus dá a ti, não é para tu reter, não é só para ti. Claro, e nessa hierarquia, nessa sabedoria, nesse ensinamento da palavra, existem prioridades. Mas nada que chega na tua mão é para reter. Pode ver o que foi que Moisés falou e para Josué: vai lá e reparte com eles essa herança. Ou seja, quando eles conquistaram a terra, o que foi que Josué fez? Repartiu com todo mundo. Porque tem muita gente que recebe as promessas do Senhor Jesus, é bem sucedida, e o Senhor derrama bênção sem medida, como está escrito no livro de Malaquias. Abre a janela do céu, derrama bênção sem medida, você reter só para você. Transborde no seu próximo, ajuda uma pessoa, leve almas até a pessoa do Espírito Santo para Deus fazer a obra. Deixe fluir em você, através de você, as bênçãos do Senhor Jesus. Porque nada cheio de você e para em você, Deus não vai transbordar. Seja um semeador da palavra de Deus, seja um semeador das bênçãos do Senhor, seja um semeador nessa geração perversa. Seja honesto, seja corajoso, seja forte, seja sábio. A própria palavra de Deus fala, e você acessa a sabedoria. Se você pedir a sabedoria, Deus dá de graça para você. O maior interessado em derramar a bênção sem medida, a sabedoria sobre a sua vida, a sua família, é o próprio Deus. Só existe uma regra: obedecer a palavra de Deus. Porque Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificado. É adianta você ler a palavra muito e não obedecê-la, jejuar, ir para a igreja, fazer tudo, não obedecer. Primeiro você tem que obedecer. Aí quando você jejua, Deus recebe a palavra. Quando você vai no culto, Deus fala com você. Quando você sobe no monte, você tem particular com Deus. Quando você põe o joelho no chão, o céu se levanta para contemplar o teu clamor, a tua oração. É assim que funciona. Tudo que você faz na direção do Espírito Santo, Deus vai falar com você, Deus vai te honrar. É por isso que Deus fala, tudo que chegar na tua mão, reparte. Reparte as pessoas. Qual é a prioridade? O reino de Deus. Qual é a segunda prioridade? Cuidar da família. Mas a terceira opção para poder se transbordar as coisas que Deus está na sua mão é você cuidar das pessoas, você ajudar as pessoas, é transbordar as pessoas. Porque a pessoa que está se sentindo abandonado, e é o tema dessa live dessa noite, ele vai se sentir acolhido através de um gesto seu, através de uma palavra, através de um objeto, através de uma ajuda financeira, através de um lugar maravilhoso em Deus que você pode levar ela para ser restaurada ela de dentro para fora. É assim que funciona. Mas a maioria das pessoas, onde chega as coisas até a mão dele, retém. Então, do jeito que você retém na sua mão, também o céu retém também de chegar na sua mão. Porque Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais você semeia, mais Deus dá semente. Entendeu? Porque Deus é o Deus de transbordo, Deus é o Deus de provisão, Deus é o Deus de amar o próximo como a ti mesmo. Então tudo que você faz nessa terra, Deus vai e retribui a você. Tudo que você planta, você vai colher. Então tudo que Deus traz até todos, mas você transborda, ajuda o seu próximo, e aí vai acontecer. Deus vai mandar mais. Porque Deus dá a semente ao que semeia. A ele e guarda a semente, Deus não vai dar mais semente. É tão provável, a própria palavra de Deus fala sobre a parábola dos talentos.
Para uns Deus deu 5 talentos, para outros Deus deu 2 talentos, para outros Deus deu 1 talento. Mas pode prestar atenção em ler Bíblia, da Bíblia, para em Deus deu 5 talentos, ele foi lá, trabalhou e devolveu 10 talentos para o Senhor. Para o outro, e Deus deu 2 talentos, ele foi lá, trabalhou, multiplicou e devolveu 4 talentos. Mas para um, e Deus deu 1 talento, ele foi covarde. E nem dele trabalhar e multiplicar o talento que Deus deu, ele foi e enterrou. Quando foi prestar conta o Senhor falou a um servo e multiplicou 5 por 10. Servo bom e fiel, vou continuar te dando semente para semear. Falou um servo e ele deu duas sementes, ele multiplicou por 4. Falou, servo bom e fiel, vou continuar te dando semente. E Deus deu 1 semente e ele não semeou. E foi que Deus falou, nem para um você presta para poder semear, então eu vou até tomar de você 1 e vou dar por ir. Fez 5 por 10. Então 5 fez por 10 ficou com 11 sementes. E o IPO ficou sem nada. Porque a IPO, em vez de trabalhar e multiplicar, ele enterrou. Foi covarde. E Deus está falando nessa parábola, no tema abandono dessa live. E tudo que chega na sua mão é semente do Senhor. Você é um semeador de Deus nessa terra, para poder chegar e transbordar nas pessoas. Prioridade, o reino de Deus. Depois a família. Depois o seu próximo. Para você ter a melhor casa. Se você ser egoísta só para você, para eu ter o melhor carro, se você nem dá um carona no colega seu, e ainda quando Deus põe na sua mão, você esnobar o outro que não tem, para você ter uma conta bancária com muito dinheiro, se você só para você é egoísta, você é avarento, você é prepotente, para você Deus não dá abundância de bens para pessoa avarenta e individualista não. Outra coisa que Deus botou no meu coração nessa noite, Deus ajuda em trabalho. Deus não tem parte com preguiçoso, Deus tem parte em trabalho. A parábola da Bíblia fala, quando você der um passo, Deus dá junto com você. Quando você se mexer, Deus te abençoa. A palavra de Deus fala muito claro também sobre o abandono e sobre a parábola da semeadura e do transbordo. O preguiçoso vai ter a formiga. O preguiçoso vai ter uma formiga. Agora o trabalhador, Deus prospera. E através das mãos dele, ele abençoa outras vidas. E ainda se acha abandonado, ainda ajuda ele e ele vai se achar acolhido através das coisas que está na mão do homem e semeia. Então tudo que chega na sua mão, não retém na sua mão, porque não é de Deus. Se chegou na sua mão, é para você transbordar. Primeiramente, investir no reino de Deus aqui na terra. Segundo, cuidar da família. E terceiro, ajudar o seu próximo a ti mesmo. Porque do mesmo jeito que Deus usa a tua mão hoje para abençoar outra pessoa, lá atrás já usou a mão de outro para te abençoar. E amanhã pode ser ele usa a mão de outro para te abençoar. Então do jeito que você abençoa uma pessoa hoje, você pode ser abençoado amanhã. A própria palavra de Deus fala, é melhor ser dado e receber. É melhor você ajudado e ser ajudado. Mas bem-aventurado e dado e recebe. E não pense não, meu irmão, você que está vendo essa live vai ver, as pessoas que ajudam, acham que está ajudando o próximo. Não, você é bobo. Você não está ajudando. Quando você ajuda o seu próximo, você está sendo ajudado. E quando você ajuda o seu próximo, principalmente, sem esperar nada em troca, por livre e espontânea vontade, de amor no coração, de bom grado, o próprio Deus se encarrega de multiplicar as tuas coisas, os teus bens, a tua família, a tua paz, as tuas finanças, a tua vida profissional. Então não tenha medo de transbordar nas pessoas, não, porque quando você transborda nas pessoas, o próprio Deus se encarrega de abrir a janela do céu e derramar sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor Jesus vai te alcançar. Agora, para isso, você tem que ter a sensibilidade, você é um semeador nessa geração. Você é uma arma polida, afiada nas mãos do olheiro para transbordar nas pessoas, investir em pessoas, em vidas, porque sol e vale nessa terra é pessoas. Não troque pessoas por animal, não troque pessoas por carro, não troque pessoas por casa, por apartamento, não troque pessoas por fazenda, não troque pessoas por dinheiro. Não seja soberbo, não seja individualista, seja humilde. Transborde nas pessoas, ajude as pessoas, não seja um abandonado. E tem pessoas, meus irmãos, e eles tão pobre, tão desgraçado,
e eles não têm nada. A única coisa que eles têm é dinheiro. Aí veio, pega um ânsia. O dinheiro não dá para tampar o buraco, porque o ânsia é incurável, a maioria deles são malignos. Aí esse vai juntar tanto dinheiro, se não vai dar nem para salvar a tua vida. Não é melhor você obedecer a palavra de Deus, ser humilde, transbordar nas pessoas e obedecer a palavra? Ele está dizendo aqui. É por isso que Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, Deus está falando aqui. Versículo 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse: vá na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, não seja covarde, pois você irá com este povo para a terra e o Senhor jurou aos seus pais, a seus antepassados lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. Então tudo cheio da sua mão, reparta as pessoas. Não tire da sua boca para dar para os outros, mas se seu armário está cheio, se você tem, reparta com o outro. E quando você planta, mais ainda Deus vai fazer você colher. Você nunca perde nada em ajudar o próximo. Você nunca perde em ajudar o próximo com uma palavra, com o dinheiro que seja, com um objeto, né? Com qualquer coisa você pode ajudar. Porque às vezes você faz para uma pessoa, às vezes pode ser pouco, mas para ela é muito. Às vezes o que é pouco para você é muito para mim. Às vezes é muito para mim, é pouco para você. Ajuda o que você pode, porque você só vai ajudar o quanto Deus trazer na sua mão. Não adianta você querer fazer o que não pode, passar a parecer. Você tem que fazer para Deus, não para o homem. Quando você ajudar o próximo, você tem que ajudar como se fosse para Deus. Dá essa mão para que a outra não veja. É assim que funciona. É assim a palavra de Deus. Mas tem muita gente que receber aplauso do homem. E quando você recebe aplauso do homem, você não recebe nada do céu. Você não recebe nada de Deus. Então vigia, leia a Bíblia, tenha sabedoria. Sabedoria você não consegue em Harvard. Sabedoria você não consegue na faculdade, na Unip de São Paulo, nas faculdades do Brasil, não. Sabedoria é celestial, só acessa a sabedoria a pessoa que tema a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Inteligência você consegue. Através do estudo, da faculdade, da formação você consegue. Mas sabedoria não. E a maioria das pessoas que tem faculdade, tem letras, são tolas. Então não ser tolo, seja sábio e busque a sabedoria. Amém, meus irmãos? Deus continua falando em Deuteronômio 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. Meu irmão, porque tem muita gente que se acha abandonado? Porque ele se acha inferior às pessoas? Porque ele se acha menor? A maioria das pessoas, você sabe disso, se chega perto de um prefeito de uma cidade, se acha menor. Se chega perto de um detetive, se acha menor. De um juiz, se acha menor. Chega perto do presidente da nossa nação, se acha menor. Chega perto de um cantor, porque passa na televisão, é famoso, se acha menor. Quem foi e disse, e esse povo ele tem carro, porque tem estado, são maior e eu e você? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Menor é a ele e não serve a Deus. Desgraçado é ele que não crê em Deus. Miserável é ele e vê o seu próximo morrendo e pode ajudar e não ajuda. Esse é desgraçado, esse é miserável. Por que você se achar menor? Eu não me acho menor de ninguém. Juiz, advogado, presidente, governador, para mim é tudo igual. Cantor famoso é tudo igual. Se eu ver o Bolsonaro, se eu ver o juiz, ou é político, ou é jogador de futebol, eu vou cumprimentar, falar com ele de igual para igual, do jeito que eu estou falando com você nessa live, do jeito que eu falo com a minha família, com meus parentes, meu vizinho, ou um gari, ou um mendigo da rua, eu falo do mesmo jeito. Para mim, eu não faço acepção de pessoa. Se a pessoa tem R$1, tem 1 milhão, tá andando na pé, andando de bicicleta, ou tá andando de carro importado de 300 mil, meio milhão de Ferrari, para mim é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. E vou te falar, às vezes tem uma diferencinha. Ele que anda de Ferrari, de carro novo, é mais desgraçado e ele está na sarjeta. Porque pode prestar atenção, eu já fiz esse teste, isso é fato. Se eu tiver num ambiente e ele está com carrão, né, e tem helicóptero, tem jatinho,
eu pedir um prato e comer, é bem provável que ele vai me negar. Ele me nega, ele é avarento. O Deus dele é o dinheiro, é a riqueza. Agora eu duvido você chegar no mendigo de rua, ele só tem aquela marmita para comer, e você sentar do lado dele, pedir um pouco, tá morrendo de fome, ver se ele não divide com você. Agora, se você for analisar, quem é mais rico? O empresáriozão, o dono do jatinho, do helicóptero, do carro importado, é miserável, não ajuda ninguém? Ou ele mendigo lá dividiu a única marmita que ele tem comigo? Claro, o mais rico é ele que deu, e o próprio Deus fala: o mais bem-aventurado que dá do que eu que recebe. Tem muita gente que recebe as bênçãos do Senhor e retém, mas a maioria deles fala o quê? Divide com os outros. Por isso que está o ensinamento da palavra. O próprio Senhor irá à frente, ele sempre vai à frente de mim e de você, dos nossos problemas, né? Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo e não desanime. É o que Deus está falando em Deuteronômio. Amém, meus irmãos? Ele continuou falando nos Salmos. Salmo de número 27, capítulo 10. Deus continuou falando assim: ainda e me abandone o meu pai e a minha mãe, o Senhor nunca me abandonará. Por que Deus fala em Salmo 27, 10? E ainda que o pai e a mãe da gente abandone, ele nunca nos abandonará. Porque assim, meu irmão, o amor de Deus está muito além do amor de pai, do amor de mãe, do amor de ser humano. O amor de Deus é amor ágape. Não depende de você fazer nada para ele te amar. Ele já te amou antes da fundação do mundo. Antes de ele fazer essa terra e nos criar e nos colocar nela, para nós passar por ela, essa terra é uma passagem, tanto para mim e para você. É uma coisa rápida, é uma passagem, né? Onde ele pôs eu e você nessa terra, ele pôs, ele já amava, ele amou nós, né? Antes de nós estar vivos, ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, o Santo, o fiel, o justo, e morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele sabia que nós ia vacilar, sabia que nós somos pecadores. Então, meu irmão, independente do que você faça, Deus não vai deixar de amar mais ou menos você, porque nós é salvo não é pelas obras, nós é salvo pela graça. E se a graça me alcançou, se a graça te alcançou, é o que basta. É por isso que a própria palavra de Deus fala: a minha graça te basta. Qual é a graça? A graça de ser salvo sem merecimento. A graça é favor não merecido, nós não merecemos. Mas ele, por nos amar primeiro, mandou o Filho dele, morreu, para a graça nos alcançar e nós ter direito à salvação. Amém? Não tem como, não tem motivo para a gente se achar abandonado. Não tem motivo para a gente se achar rejeitado. Não existe motivo para a gente se achar menor de ninguém. Eu não sou menor que você, você não é menor que eu. Nós não somos menor do que o prefeito da sua cidade. Nós não somos menor do que o governador do seu estado. Nós não somos menor do que o presidente do nosso país. Nós não somos menor do que o juiz, do que o delegado, do que o advogado, do que o vereador. De jeito nenhum. Se você está em Deus, você obedece a palavra do dono da terra, você é mais importante que esse povo todinho. O problema é que você não sabe ainda. Sabe, é o medo do diabo, do maligno. É ele saber em você é em Deus. É você descobrir em você é em Deus. Quando você descobre em você é em Deus, nada para você é novidade. Você conversa de igual para igual. Uma pessoa que tem R$1 ou 1 milhão. Uma pessoa analfabeta ou uma pessoa com várias faculdades. Uma pessoa ignorante ou uma pessoa culta. Um mendigo de rua ou um detetive, uma delegada, um juiz, ou é pessoa, um médico, é pessoa formada. Você não vai fazer uma acepção de pessoa. O que vale para Deus é o ser humano. Não é o poder aquisitivo seu. Não é o seu cargo. Não é a sua profissão. Não é a sua inteligência. Porque a tua inteligência é Deus que dá. O fôlego da vida é Deus que dá. As coisas que chegam na tua mão é Deus que dá. Então para Deus não vale nada disso. O que tem valor para Deus é você amar o próximo como a ti mesmo. E pegar as coisas que chegam até a tua mão, você ajudar as pessoas e o Espírito Santo te direciona. E você vê uma pessoa se achando abandonado, e é o tema dessa live, você ir dar a mão, você ir dar uma palavra, você ajudar
ou uma cesta básica, um alimento, um dinheiro para ele trabalhar, um emprego, se você puder proporcionar para ele, qualquer coisa. Ser bom, meu irmão, nunca vai ser ruim. Ser bom, você sempre vai colher, porque o Deus do céu é justo, não deve nada para ninguém, tá? Quando você faz para o seu próprio, você está fazendo para o próprio Deus. É por isso que a própria palavra de Deus fala: tive fome e não me deste de comer. Estive preso e não fosse me visitar. Tive frio e não me enrolaste. Estive com sede e não me deste de beber. Aí a própria palavra fala, o próprio discípulo, né, falou para Jesus. Foi Jesus que falou. O próprio Jesus falou: mas mestre, quando foi que fizemos isso com você? Ao mestre, Jesus, respondeu para Pedro, né? Quando você não faz isso para um dos meus pequeninos, para um dos meus irmãos, você está fazendo comigo. Então, quando você não dá de beber a uma pessoa que está com sede, você está fazendo com Deus. Quando uma pessoa está com fome, você pode dar de comer, você não dá, você está fazendo com Deus. Quando uma pessoa está presa e você não vai visitar, você está fazendo com Deus. Ou seja, do mesmo jeito é o contrário. Quando a pessoa está com sede, você dá de beber, você está fazendo com Deus. Quando a pessoa está com fome, você dá de comer, você está fazendo para Deus. Quando a pessoa está com frio e você empresta ou dá um agasalho para ele, se rolar no frio, você está fazendo a Deus. Então, veja, meus irmãos, seus conceitos e valores, e essa palavra dessa noite possa penetrar o teu coração, possa fazer morada no oculto da tua alma, possa transformar a tua mente, teu consciente, teu subconsciente, para, e o velho ditado que todo mundo fala, a sua consciência possa ser tocada, e você possa ajudar mais, amar mais, cuidar mais, e parar de ser soberbo e não abandonar as pessoas. Vá atrás delas, ajude elas, não desista delas, porque alguém não desistiu de você, alguém correu atrás de você, alguém perseverou, alguém lutou por sua vida. Então lute pela vida da pessoa, porque existem as pessoas mais fortes, humanamente falando, existem as pessoas mais fracas. Vá atrás dos fracos. Tem pessoas que não conseguem andar só, tem pessoas que não conseguem se levantar só, mas tem você que está aí de pé. Vá lá, pé na mão do seu próximo, levante ele. Aí você pode me perguntar: como eu posso levantar? Não uma pessoa sentada no chão, você pega na mão para se levantar. A levantar a alma dela, uma palavra de Deus. A levantar ela, um emprego que você pode dar, uma passagem, uma condução, uma comida, né? Uma bebida, uma água, alguma coisa que ela esteja precisando. Não sei o que está precisando, você sabe. Tem pessoas à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás de você, precisando do socorro. E às vezes você sabe, está debaixo dos seus olhos e você ignora. Meu irmão, ignora uma pessoa que está sofrendo. Amanhã você pode estar na situação dela e você pode ser ignorado. Então seja mais humano, ajude mais, ame mais, busque mais pessoas, ajude mais pessoas, porque todo mundo tem altos e baixos. Quando você estiver lá em cima, busque quem está lá embaixo, porque no dia que você estiver lá embaixo, Deus vai levantar outro que está lá em cima para te buscar lá embaixo. Amém, meus irmãos? Por isso o próprio Deus fala: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. É o que Deus fala em Salmo 27, 10. Ele continua falando aí no livro de Josué. Ó, e Deus fala em Josué: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, se Deus fala na palavra para você ser forte, não ser covarde, não ser medroso, né? Ser corajoso. Amém? Não se apavore, ou seja, não seja desesperado. Tenha paz. Tenha paz. Não desanime, porque o homem que desanima, ele é covarde. O homem que para, ele é covarde. O homem que olha para trás, ele é covarde. A gente não pode olhar para trás. Sempre vai existir um amanhã. Então, crê em Deus. Aí ele fala: pois o Senhor, seu Deus, estará com você. E Deus fala para você ser forte e corajoso, para você não se apavorar, para você não desanimar, porque Ele está com você. Toda hora Ele está com você. Agora, se você não crê nisso, aí fica difícil. Aí você vai lutar sozinho no braço. Você tem que crer. E pode ver que Deus sempre resolve a sua situação. Você quer resolver as coisas nos braços, não pode resolver, se frustra,
fica sem orar, fica com medo, se apavora, se estressa, desanima, faz tudo isso. E quando você vai ver, a situação está resolvida. Sabe quem faz isso? É Deus que move os céus e a terra a teu favor. Mas tu creia antes, acredita antes, porque o processo é mais rápido. Quando você não acredita, você duvida, você resolver no braço, aí o processo fica mais doloroso e demora mais. Se você crê, você pode tudo pela fé. E vida com Deus é assim: você crê e vive, você crê e recebe, você crê e acontece, você crê e Deus faz acontecer. Agora para a pessoa incrédula fica difícil, ela começa a lutar no braço, aí as coisas ficam mais dolorosas, aí vai dar desânimo, né? E ela acredita só o quê? Na ciência exata, só na matemática, só no poder do braço, só nos olhos vê, a boca fala e os ouvidos escuta. Aí Deus não pode fazer nada. E Deus, esse Deus é Deus dos impossíveis. É Deus do impossível. Você não pode de jeito nenhum ele fazer as coisas. Você não pode no braço ou recorrer a homens. Tem coisa, meu irmão, e homens não vai fazer por você, nem um homem vai fazer por você, nem o presidente, nem o juiz, nem o médico, ninguém vai fazer por você, só Deus pode fazer. Então entrega todos os teus problemas, todos os teus fatos na mão do Senhor Jesus, creia nele e ele tudo fará. No livro de Filipenses 4:13 está escrito lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então creia, ou você crê ou você não crê. Se você crê, você vai receber, vai vencer toda a batalha. Se você não crê, você vai ficar estacionado, você vai padecer. E o processo é doloroso e lento. Quando você crê, você sofre, mas o processo é rápido. Amém? Porque Deus está com você e você acredita. Então ele fala claramente aí, ó: não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Versículo 11. Percorra o acampamento e ordene ao povo e prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Meu irmão, para poder você receber as bênçãos do Senhor Jesus, você tem que fazer o quê? Percorrer o Jordão, né? Levar provisões para poder percorrer o Jordão, atravessar o Jordão. Tem um lugar exato, tem um ponto pela direção do Espírito Santo. Qual é o Jordão? É as adversidades da tua vida. Qual é as provisões? É as armas que você precisa para poder passar pelas adversidades. A fé, a esperança, o ânimo, a coragem. Essas armas que você tem que usar, né? Depois que você passar por isso, você vai tomar posse das bênçãos e Deus vai dar para você. Qual é a bênção? Eu não sei qual é a bênção que você precisa. A bênção que talvez você precise hoje é a cura para o ente querido. Você vai receber. Talvez sua bênção é o emprego. Talvez sua bênção hoje possa ser a restituição do seu casamento. Sua bênção hoje pode ser a cura dos vícios de um filho seu, de um pai seu, da mãe sua, não sei. Às vezes a sua bênção hoje você quer receber possa ser o quê? Uma amizade que você perdeu, você quer de volta. Um marido, uma esposa, um emprego, não sei. Mas para poder você receber essa bênção de volta, hoje você não pode fazer, mas Deus pode fazer por você. Atravessa o Jordão, prepara a provisão, usa as armas que precisa ser usado, a fé, a coragem, a perseverança. Você crê que vai acontecer, acontece. Porque o mundo espiritual é mais real do que isso pode acontecer. Esse mundo físico eu posso ver, as minhas mãos podem apalpar e os meus ouvidos podem escutar. Foi feito o mundo espiritual invisível. O mundo invisível, o mundo visível que você pode ver, depende do invisível. Agora o invisível não depende do visível. A gente pode ver, a gente pode tocar. Amém? Porque Deus é invisível, Deus é espírito. Então tudo que você crê, ele tira do mundo invisível, é o mundo espiritual, e faz acontecer no físico. Você vê com os olhos, escuta com os ouvidos e apalpa as mãos. Mas você tem que crer. Então Deus continuou falando em Josué, capítulo 1, versículo 12. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse, versículo 13: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor,
deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dá a vocês esta terra. Ou seja, meu irmão, toda peleja, toda adversidade na tua vida, na minha vida, existe um tempo de descanso. Não vai fazer desesperado, não. Não queira fazer tudo de uma vez, não, atropelando. Tem tempo para tudo. A própria palavra de Deus fala em Provérbio: tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. Tem tempo de se alegrar, tem tempo de ficar triste. Tem tempo de abraçar e deixar de abraçar. Tem tempo para tudo nessa vida. E você está vivendo um tempo e você antecipa outro tempo. Se o próprio tempo é o próprio Deus. Meus irmãos, tem tempo e você vai passar e você vai viver muita alegria. Tem tempo e você vai viver tristeza. Tem tempo e as coisas só vai dar certo. Tem tempo que não vai dar certo. Aí você pode me perguntar: por que é assim? Porque o Criador do céu e da terra, e gerou você no ventre da sua mãe, e sabe tudo do teu coração, fez assim. Ele não deve satisfação nem para mim nem para você. Ele é Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele fala e é, na hora e é, do tanto e é, com ele é. Ele não tem satisfação a dar a ninguém. Nós temos que se prostrar ao Todo-Poderoso para nós passar pela adversidade, ele ir na frente, porque ele não abandona nós. A live de hoje, o tema é abandono. Ele não abandona. Sua mãe pode te abandonar, Deus não. Seu pai pode te abandonar, Deus não. Seu esposo pode te abandonar, Deus não. Sua esposa pode te abandonar, Deus não te abandona. Seu filho pode te abandonar, Deus não pode. Teu patrão pode te abandonar, Deus não. O teu funcionário, patrão, pode te abandonar, Deus não. Deus é soberano. O amor dele é ágape, é incondicional. Então você venha viajar, venha vigiar e venha ver as coisas que você tem feito para Deus, as coisas que você tem crido, se você tem perseverado ou não. Deus continua falando sobre o abandono no livro de Isaías. Olha o que está escrito. Isaías 49, versículo 15 e 16. Ele continua falando: haverá mãe e possa esquecer seu bebê, e ainda mama e não ter compaixão do seu filho e gerou no seu ventre? Está fazendo uma pergunta. Aí fala: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus está falando, deixando muito claro: uma mãe é o único amor e Deus comparou o amor dele. Pode deixar de amamentar o bebê acabou de gerar? Na maioria dos vezes, de jeito nenhum. Toda mãe cuida do seu bebê. Nunca uma mãe vai deixar um bebê se amamentar. Mas ele falou: mesmo se acontecer isso aí, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Porque as pessoas se acham abandonadas? Porque as pessoas não creem nesse Deus. Porque as pessoas se acham abandonadas? Porque as pessoas são egoístas. Acham que pode fazer as coisas no braço. Meu irmão, tira as vendas dos olhos. Quem tem um controle total da tua vida é Deus. Quem pode transformar a tua vida é Deus. Quem pode te exaltar é Deus. Quem pode te curar é Deus. Quem pode fazer cumprir o desejo do teu coração é Deus. Quem pode mover o coração dessa pessoa e você precisa receber uma bênção através dela é Deus. O próprio Deus fala: eu sou Deus e abrando o coração, quebrando o coração do homem, e sou Deus, endureço o coração. Ele tanto amolece como endurece o coração do ser humano. Ele tem um poder. Como é que você vai conseguir quebrantar o coração de uma pessoa e você receber uma bênção através dela? Isso pode ser de uma esposa, pode ser de um esposo, pode ser de um filho. Orando a Deus, porque só Ele tem esse poder. Ele tem acesso ao seu coração, o meu coração, o coração da nossa família, o coração dos nossos amigos, de todas as pessoas que nós vivemos. Deus tem acesso. Mas para poder Ele fazer, você tem que pedir. Deus mesmo fala: pedir-se-vos-á e dar-se-vos-á. Ou seja, se você pedir, Deus vai te dar. Você só precisa pedir e crer. Aí em outra parábola na Bíblia ele fala: pedi, mas pedi mal, por isso não receberei, não recebei. Porque tem muita gente que ora a Deus e pede mal e não recebe da parte de Deus. Porque pede para suas concupiscências da carne, pede as coisas a Deus para os seus deleites, pede as coisas a Deus para a sua individualidade, pede a Deus para poder se promover diante dos homens,
Pede a Deus para poder humilhar as pessoas. Pede a Deus para se achar melhor as pessoas. Não está vendo que Deus vai fazer nada para o ser humano e pede desse jeito? Aí ele fala para esse tipo de ser humano: pedis, mas pedis mal, por isso não recebeis. Agora pede a Deus assim, dizendo: Senhor, me dá uma bênção, e tudo chegar na minha mão, eu vou compartilhar, vou dividir com a minha família, o meu próximo, vou ajudar o meu próximo, vou transbordar no meu próximo, vou ajudar o ser humano, vou amar gente, vou cuidar de gente, vou cumprir o teu segundo maior mandamento, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí eu duvido Deus não atender essa oração. Eu não duvido ele não cumprir o desejo da tua oração, seja lá o que for você esteja pedindo. É por isso que ele fala, isso é particular. Ele fala na palavra: entra no teu quarto, fecha a porta, fale em secreto, e eu virei do céu e te exaltarei diante dos homens. Mas pelo cumprir os desejos da oração e a tua oração, você tem que saber pedir. Porque Deus não é o Deus de individualidade, Deus é o Deus do nosso. É tão provável, o próprio Jesus, o Cristo vivo, Filho de Deus, veio na terra, e a oração ele ensinou para os apóstolos, e é uma oração universal até hoje, todo mundo sabe, em todas as religiões, existe mais de 6.000 religiões na terra, todo mundo sabe dessa oração, é o Pai Nosso. O Pai Nosso fala: Pai Nosso está no céu, é Pai Nosso, não é Pai meu, nem Pai seu, é Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aí nós pedimos as coisas no individualismo, só para nós. Aí nós pedimos as coisas para ele ser melhor do que o meu próximo. Aí nós pedimos as coisas para ostentar. Deus não é Deus de ostentação não, meu irmão. Deus não é Deus de individualismo não. Se ele vê as intenções da tua oração é para isso, ele não vai cumprir o desejo de oração não. O processo fica mais doloroso, as coisas vai demorar a chegar na sua mão. Agora, se você é uma pessoa quebrantada de oração, como eu falei no começo dessa live, aí Deus está perto de você. E Deus ama a quebrantada de oração, porque tudo que Deus fala, Ele entende. Ele traz uma coisa na tua mão, aí vem e vai usar a tua mão para abençoar outra pessoa. Aí vem não é nem para tu, Ele traz a tua mão para tu dar a outra pessoa. Por eu anal, ele é usar é a tua vida. Por ele é usar a tua vida. Por eu e Deus faz um outro através da tua vida, faz porque tu tem um coração quebrantado, tu tem sensibilidade para escutar a pessoa do Espírito Santo. Aí, por exemplo, como ele usa a tua mão para abençoar a vida de outra pessoa e você obedece a ele, se, por exemplo, em números, só para você entender, se ele te dá 2 para dar uma pessoa e você pega 2, não retém para você e obedece a Deus e ajuda a pessoa, ele traz sobre você 4, 5, 10, muito mais. Aí você fala: e você, a gente quando obedece a Deus e ajuda o nosso próximo, a gente vai receber muito mais. Porque Deus ama o filho obediente. Deus trabalha o gente que obedece. Deus não tem parte com pessoas desobedientes, um filho rebelde, com pessoas carnais, com pessoas pecaminosas. Deus não tem parte dessa pessoa. As misericórdias dele alcançam essas pessoas. Porque as misericórdias dele se renovam toda manhã e são misericórdias sem fim. Mas Deus não tem aliança com esse povo. Quem usa mais esse povo é as trevas, é o povo do mal. Agora, se você é uma pessoa quebrantada de coração, se você recebe a palavra do Evangelho, se você ajuda o seu próximo, se você fala da palavra de Deus, se você é obediente à palavra de Deus, tudo que está na palavra você vive, com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, mas você tenta ali estar pertinho da palavra, vivendo a palavra, tudo que você pede você recebe, meu irmão. A sua vida vai ser abençoada. Todo mundo que chega perto de você é abençoado através de você. É assim que funciona. Medite nessa palavra. Amém? Deus continua falando aí, ó, em Isaías 49:16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Porque Deus fala e gravou nós na palma da mão dele. Porque o primeiro homem no jardim do Éden, chamado Adão, ele fez um boneco de barro e ele mesmo pegou e fez com as próprias mãos e soprou nas narinas dele o fruto da vida e ele se transformou alma vivente, é o próprio Adão. Então, enquanto ele está fazendo o boneco, ele gravou as digitais dele em nós, no nosso corpo,
né? E ele falou, e os muros da gente estão diante dele. Quais são os muros? Os muros na parábola revelada do Evangelho é nossas dificuldades, é nossas atribulações, é nossos problemas, é nossas limitações. Então ele fala, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão diante de mim. Ou seja, Deus está falando, os seus muros, seus problemas estão diante de mim. Na hora que você me buscar, na hora que você me obedecer, eu ponho por terra. Eu derrubo todos os seus muros, todos os seus problemas aí por terra. Porque sou eu e derrubo todos os seus problemas. Só e para eu derrubar os seus problemas, você tem que obedecer a minha palavra. Porque eu amo a sua vida e era o melhor para você. Só e o único caminho para poder derrubar os seus muros, te dar paz, sabedoria, prosperidade em todas as áreas, é você obedecendo a minha palavra. É o manual da vida que eu deixei, as escrituras sagradas. É assim que Deus derruba o meu muro e o seu muro. É assim que funciona. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Amém, meus irmãos? Finalizando essa live, Deus me deixou a última palavra. E está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que Deus fala para finalizar essa live. De todos os lados somos pressionados. Ele está falando da pessoa que obedece a palavra de Deus, do cristão genuíno, da pessoa que teme a Deus, da pessoa que tem um coração quebrantado e da pessoa que vive a justiça de Deus, a miséria de Deus. Ama seu próximo, ajuda seu próximo na medida do possível. E não é covarde, e não é medroso. Pelo contrário, é corajoso e não se desespera para nada. Alcançou a graça do Senhor Jesus e a paz. Olha o que ele fala. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você entendeu o que Deus falou aqui? Isso é para crer. Isso não é para não. Isso é para crer, para vive verdadeiramente. De todos os lados somos pressionados, é verdade. Por que somos pressionados? Em crer na Bíblia, em ver a Bíblia. Porque no mundo haja o maligno, Satanás, Lucifer, a antiga serpente. É o caminho largo, o caminho da perdição. É Sodoma e Gomorra. Então você que vive luz, você que vive verdade, você é pressionado. Porque vão ser realistas. A maioria é guiado, é manipulado por Satanás e os demônios. Através do dinheiro, da orgia, né, da mentira, da falsidade, do medo, da avareza, do orgulho, da falta de perdão, de todas essas imundícias. Então você não pratica isso? De todos os lados somos pressionados. Por quê? Por essas pessoas que praticam tudo isso aí, elas querem botar o jugo delas para nós praticar também. Então nós somos pressionados para viver treva. Mas maior, meu irmão, está em mim, maior está em você do que está nesse mundo. Amém? Ele continua falando, mas não desanimados. Somos pressionados, mas não desanimados. Nós nunca desanimamos. E maior está em nós, nós somos luz. Ele continua falando, ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, nós ficamos perplexos. Por que perplexos? Porque é tanta orgia, é tanta mentira, é tanta falsidade, é tanta falta de perdão, é tanto orgulho, é tanta avareza, é tanta manipulação, é tanta nojeira. A gente fica perplexo. E mundo é esse? É tanta falsidade, é tanta pessoa se traindo, é tanta pessoa falsa, é tanta pessoa orgulhosa, soberba. Você não pode falar nada, ela já fica nervosinha. Eu amo esse tipo de gente, comigo dá certinho, né? Fica toda nervosinha. Aí nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós não se desespera com nada, e nós sabemos o Deus que nós crê. Eu sei o que tenho crido. Você tem que crer. Você tem que saber que você tem crido. Você tem que saber que você e Deus é um só. Vocês são unidade. E você sozinho é maioria. Você com Deus é maioria.
É assim que você tem que crer. Ele continua falando, somos perseguidos. Claro, somos perseguidos. Por que somos perseguidos? E tudo que Satanás é através dessas pessoas que vivem trevas na mão dele, é nos oprimir para nós praticar o pecado também, sair da comunhão com o céu, sair da santidade com Deus. Então somos perseguidos, mas não abandonados. Então nós é Jesus, é Deus. Ele nunca nos abandona, como eu preguei no começo dessa live. Pode teu pai e tua mãe te abandonar, mas Deus nunca te abandonará. Ele sempre estará contigo. Amém? Aí ele fala, possamos ser até abatidos. Essa parábola revelada de abatido é dizer o quê? Angústia no coração. A gente somos tão pressionados pelo mundo, né? Ficamos tão perplexos com as barbaridades que acontecem. Somos tão perseguidos por esse sistema podre, né? E a gente fica, às vezes, angustiado, abatido. Mas ele fala, nunca seremos destruídos. Ele fala em outra parábola na Bíblia, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja santa do Senhor. Então aprenda isso, meu irmão. A gente vamos ser perseguidos, mas não vamos desanimar. Nós ficamos perplexos, mas nunca vamos se desesperar. Seremos perseguidos, mas nunca vamos ser abandonados. Podemos ser abatidos, angustiados, mas nunca destruídos. E maior está em nós do que está na terra. Isso é para crer, não é para muita gente mas não crê. E a própria palavra de Deus fala, vida com Deus não tem como se agradar a Deus se você não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agrada a Deus, e quando você agrada a Deus, você tem tudo isso aí. Você é corajoso, você é destemido, você é ousado, você não tem medo de nada, e todas essas imundícias de sentimento maligno não te tocam. Porque você está reto com o céu, comunhão com o céu. O Espírito Santo te guia, fala no teu coração, fala na tua mente. E o Espírito maligno não tem acesso a ti. Aonde você chega, você é luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Não é ela escolhe bater em retirada, ela é obrigada a bater em retirada. É onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. A pergunta é, depois de 1 hora de ministração aqui sobre abandono, você ainda se sente abandonado? Por quem você se sente abandonado? Quem abandonou você? Porque Deus fala, tua mãe e teu pai, tua esposa, teus filhos, seja lá quem for, pode te abandonar. O Senhor nunca te abandonará. A tua vida está nas mãos do Senhor ou do teu pai? Está nas mãos do Senhor ou da tua mãe? Está nas mãos do Senhor ou do teu esposo? Está na mão do Senhor ou da tua esposa? Tu és de Deus ou tu é fazer tudo no braço? Porque Deus fala, e pode todo mundo te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. Então, seja firmado na videira verdadeira, seja ramo firmado na videira verdadeira. Não dependa de gente, não dependa de você, das suas próprias vontades, que você é fraco, eu sou fraco. Dependa de Deus, crê em Deus, se sustente em Deus. Seja uma pessoa destemida, corajosa, porque Deus nunca vai te abandonar. Deus abençoe, meu irmão. E essa palavra possa ficar no seu coração, possa penetrar, possa fazer habitação, possa entrar no teu consciente, subconsciente, possa te limpar. E o Espírito Santo possa te tocar do alto da cabeça à planta dos pés, possa te revigorar. E você não tenha sentimento de abandono. Que você seja uma pessoa feliz, grato a Deus. Desça asa do oleiro, renova suas energias. Assim arregue com a unção do Espírito Santo. Seja luz, seja canal de bênção para as pessoas. Porque o medroso contrai medo nos outros. O covarde atrai covarde. O preguiçoso faz as outras pessoas ficar preguiçosas, né? O desconcertado desconcerta as pessoas. Agora, do mesmo jeito, é o contrário. O corajoso põe coragem nas pessoas, né? O trabalhador faz as pessoas trabalhar só com a vida dele, né? O fiel faz as pessoas ficar fiel. E você que não é fiel, você não anda você é fiel, você não anda infiel. A própria palavra de Deus fala, e o joio não tem parte com o trigo, as trevas, a luz não anda as trevas. Amém, meu irmão? Bem-aventurado o homem e teme o Senhor. A primeira parábola de sabedoria é bem-aventurado o homem que teme o Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. E nunca se esquecerá dela, porque a própria palavra de Deus fala,
Vai passar terra, vai passar dia, vai passar mar, vai passar tudo. Mas a minha palavra vai se perpetuar, vai ficar eternamente. Amém? Deus abençoe tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.